Pode sentar. Ai, quanta gente linda no seu lugar, gente. Se o ar-condicionado estiver muito gelado, avisa meu sogro lá que ele ajusta por causa das crianças, tá bom? Gente, uma noite festiva, uma noite de muita alegria, da gente poder realmente começar a semana buscando a face do Senhor. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 30, Deus fala para nós que Ele honra aquele que os honra e despreza aquele que o despreza. E se você está aqui nessa noite, em pleno uma segunda-feira, gente, você tem honrado Deus e Deus vai te honrar. Amém? Posso ouvir um amém? Você tem honrado o Senhor numa plena segunda-feira, de sair da tua casa, e Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Então Ele vai te honrar. Glória a Jesus. É um prazer, é um privilégio realmente estar aqui nessa noite. Eu estou realmente para honrar o nome do Senhor, gente, porque não foi fácil esses últimos dias, né? Filha doente, eu fiquei doente, o pastor também, mas quando Deus deu essa direção para esse ano fazer acontecer, e o pastor trouxe os temas das mensagens que seria ministrada nessa semana, não tinha lá sobre honra, e eu falei, ufa, porque Deus tinha falado para mim que era para eu falar sobre honra. Falei, se o pastor não colocou honra, então não vou ministrar. Passou uns 2 dias, ele ajustou novamente, falou, amor, Deus falou comigo para que nós vamos ter uma ministração sobre honra. Falei, Jesus. Falei, glória a Deus, amor, porque Deus já colocou essa palavra no meu coração e isso é confirmação e eu não vou desonrar o Senhor naquilo que Ele tem me confiado. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, amém? Quero que você abra comigo a tua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Quem está ali é a Natália, ela vai conseguir pôr aqui para nós, Nath? Essa é minha garota. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Gente, vamos fazer uma oração. O pastor já orou, o pastor já abençoou, mas eu creio que a oração nunca é demais, amém? Jesus, obrigado por essa noite tão linda. Obrigado pela tua presença, ó Deus, que é real no nosso meio. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós te amamos. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos aprender mais com o Senhor, ó Deus. E que as nossas expectativas, ó Deus, esteja totalmente no Senhor. Ao Deus que é único, ao Deus que é vivo, ao Deus que é imortal, ao Deus que é invisível, mas que é real. A ti, Senhor, seja toda a honra, a ti, Senhor, seja toda a glória, para todos sempre. E é por isso que nós estamos aqui. Em nome de Jesus, amém. Igreja, hoje a palavra que o Senhor nos colocou no nosso coração é sobre honra. E quando a gente vai buscar no dicionário, quando a gente vai buscar sobre qual é a origem da palavra honra, a gente encontra que é valorização, reverenciar, tratar alguém como ouro, reconhecer o peso de uma pessoa. Olha para o rosto dessa pessoa que está aí do teu lado. Veja se você tem olhado para ela como uma pessoa que representa um ouro. Vira para ela e fala, sabia que você é tão precioso quanto o ouro? E é por isso que eu quero te honrar. Eu quero enxergar em você o teu melhor. Eu não quero somente ter um olhar de crítica, um olhar que julga, mas eu quero extrair da tua vida o melhor. Eu não sei você, mas quantas vezes a gente vê alguns apelidos que as pessoas colocam na gente e nunca, a maioria das vezes não é apelido muito agradável. Muitas vezes é o quê? Cabeçudo, dedudo, olha o tamanho da barriga, olha isso. Nunca são elogios. Muitas vezes a gente consegue enxergar o quê? Sempre o pior das pessoas. Mas nessa noite Deus quer nos chamar e Deus nos desafia para a gente poder extrair e enxergar o melhor de cada uma das pessoas. Eu não sei se você tem conseguido enxergar que você é uma pessoa de grande valor. Porque muitas vezes a gente quer enxergar no outro algo que nem a gente mesmo consegue enxergar. E nessa noite o Senhor quer que a gente saia daqui sabendo quão preciosos nós somos, como valorosos nós somos para o Senhor, amém? Não tem como a gente querer honrar as pessoas se a gente não honra a gente, se a gente não sabe quem nós somos.
A gente precisou muitas vezes do atendimento de médicos nesses últimos dias. E é muito difícil, eu tenho autoridade para falar isso, é muito difícil a gente chegar na presença de um dos médicos sem a gente poder levar nenhum bombom. Porque honra é ir além daquilo que a gente pode oferecer. Obediência é a gente cumprir os princípios. Agora, a honra é a gente dar além daquilo que a gente pode. Honre as pessoas que estão ao teu redor. Honre as pessoas que Deus colocou dentro da tua casa, dentro da tua família. Amém? Muitas vezes a gente acabou de proclamar aqui, venha o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia. Mas muitas vezes a gente não tem essa noção de que o reino dos céus é o quê? Tem princípios. Que o reino dos céus é o quê? Tem uma escala. Muitas vezes a gente está vivendo com tanta coisa ruim na nossa vida, porque infelizmente nós temos praticado a desonra em vez da honra. Mas o Senhor realmente, eu creio, que se Ele está nos dando essa direção de aprendermos mais profundo na palavra dEle, acerca do que é honra, é porque o quê? É porque Ele quer extrair o melhor de nós. Ele não vem nos dar uma palavra para somente ouvir de um ouvido e sair no outro. Ele quer que essa palavra entre no nosso ouvido e caia no nosso coração. E não somente aqui dentro da igreja, mas quando a gente sair lá fora, a gente tem atitudes de honra para com as pessoas que estão ao nosso redor, amém? Não perca o teu coração. Não desvalorize a questão de honrar. Honrar muitas vezes não é fácil, gente. Mas eu creio que a honra tem muito mais a ver comigo e com você do que com o outro. Às vezes a gente honra a pessoa querendo algo. Mas isso não quer dizer honra, isso quer dizer uma troca. Eu dou algo para o Renan esperando algo em troca. Isso não é honra. Honra você dá sem esperar nada em troca. Você tem honrado as pessoas dentro da tua casa ou tudo você faz por interesse? Eu vou fazer isso porque eu vou receber aquilo. Honra não é a reação. Honra é a nossa ação diante das atitudes que nós temos. Você tem honrado o Senhor? É uma noite realmente de reflexão, para que quando a gente sair daqui, a gente não viva mais desonrando ao Senhor, amém? Hoje, gente, geralmente quando Deus me dá uma palavra, eu gosto de pegar um personagem e destrinchar. Mas hoje o Senhor não me deu um personagem específico. Então você é uma pessoa muito honrosa se você tem um papel e uma caneta aí na tua mão, para você anotar alguns versículos, algumas histórias da Bíblia, para você chegar em casa e mergulhar mais profundo naquilo que Deus tem nos dado. Amém? Você é uma pessoa muito honrosa. Mesmo que você não tenha papel e caneta aí, pega o teu celular, mas não é para ficar mandando mensagem. É para você ficar anotando algumas coisas, porque Deus quer ministrar no teu coração muito além daquilo que Deus tem para nós. Eu creio que a questão de honra que o Senhor tem ministrado no meu coração é que precisa ser um estilo de vida. Nós precisamos realmente voltar à essência de conhecer verdadeiramente o que é essa honra, o que é reverenciar o Senhor, o que é reverenciar pessoas, o que é honrar o próximo, para que a gente realmente possa ter o quê? A autoridade com o nosso estilo de vida, de poder falar, pode me seguir porque eu tenho seguido Cristo. Honrar muitas vezes é fácil, gente? Fala a verdade, honrar não é fácil. Mas nós acabamos de declarar aqui com os nossos lábios que a gente iria, independente se fosse difícil, aonde o Senhor nos chamar, que nós iríamos falar do amor dEle, que nós somos os filhos que a criação aguarda a manifestação. Mas e quando a desonra vir? E quando as tribulações vir? Nós vamos continuar permanecendo e perseverando em honrar as autoridades que Deus tem nos constituído? Pula um pouquinho aí, depois a gente volta nesse versículo, Nath. Mas abre lá para mim, em Marcos capítulo 5. Às vezes vocês não precisam ficar abrindo tudo, gente, porque vão ser vários versículos que a gente vai passear hoje aqui. Mas esse daqui é muito importante. Marcos capítulo 5. Deus me pegou de jeito nesse versículo aqui e eu precisava compartilhar ele com vocês.
Perdão, gente, é Marcos capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler a partir do versículo 1, mas vocês não precisam, tá? Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanhavam. Chegando a sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o maravilhavam, dizendo: de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E o versículo 5, não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes. Em algumas outras versões fala que o próprio povo daquela cidade, que era a cidade de Jesus, não honrou, não há honra na casa do profeta. E no versículo 5, que Deus me rebentou, é o que Jesus falou aqui, ó. Marcos capítulo 5, esse versículo, Marcos capítulo 6, versículo 5. Que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre. Gente, aqui não está dizendo que Jesus não quis fazer milagre, porque aquelas pessoas desonraram ele. Ele poderia não querer fazer nenhum milagre, porque isso seria a soberania de Deus. Jesus não quis fazer nenhum milagre ali, porque as pessoas desonraram. Mas a Bíblia não fala que Jesus não quis. A Bíblia fala para nós que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Por que será que Jesus não pôde realizar muitos milagres? Porque teve desonra da parte daquelas pessoas. Jesus fazendo tantas maravilhas, tantas pessoas ouvindo tantos testemunhos de Cristo. E quando Jesus chega na terra dele, na casa dele, a Bíblia fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da incredulidade, por causa da desonra. Tem alguma coisa na minha vida e na tua vida se travando ainda? Será que nós não estamos desonrando Jesus com as nossas atitudes? Desonrando Jesus com aquilo que Ele tem nos confiado? Olha que tristeza a Bíblia falar que Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar. E aí a gente vê o quê? Que a desonra é como pecado de feitiçaria. Olha que tristeza que é, gente. Olha que ponto que nós chegamos. Será que a gente levanta a mão aqui no louvor, na adoração? E quando Jesus quer nos tocar, quando Jesus quer nos curar, Ele não tem acesso a isso porque a gente tem desonrado aquilo que Ele tem nos confiado. Mas eu creio, e a minha oração para nós nessa noite é que Jesus possa tocar na nossa vida. Amém? A minha oração é para que Jesus possa tocar na tua vida, que Ele possa mexer em tudo aquilo que precisa ser mexido, que Ele possa encontrar na minha e na sua vida a humildade que precede a honra. Nós não estamos aqui para ficar buscando honras de homem, nós estamos aqui para buscar o quê? Honrar a Deus com aquilo que Ele tem nos confiado. Em nome de Jesus, que o meu coração e o teu coração não sejam encontrados como essas pessoas, onde a Bíblia relatou que Jesus não pôde fazer milagres. Amém? Eu vou estar seguindo aqui as minhas anotações, gente, porque são vários versículos que a gente tem aqui. Uma outra forma da gente honrar Jesus é com os nossos lábios. Marcos capítulo 7, versículo 6 diz: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Eu lembro de uma passagem que Jesus vai e confronta um fariseu. Ele não confronta a atitude do fariseu, ele confronta o pensamento. Jesus confrontou um pensamento do fariseu, quando ele falou: se ele soubesse quem é essa mulher é uma prostituta aqui da cidade. E Jesus, sabendo dos pensamentos daquele homem, Jesus confronta esse fariseu. Quantas vezes a gente não fala nada, mas dentro de nós tem uma desonra. Dentro de nós alguma pessoa vem ministrar um louvor, alguma autoridade instituída por Deus se levanta. E muitas vezes a gente nem fala nada, mas no nosso coração a gente rejeita essa pessoa. E isso é o quê? Isso é uma desonra. E Jesus confrontou aquele fariseu. E a minha oração é para que ele constrange o meu coração e o seu. E que em nome de Jesus, que Deus possa realmente ver quais são as nossas reais motivações e intenções. Que nós não venhamos somente, infelizmente, honrar o Senhor com os nossos lábios e o coração está distante. Mas que quando a gente for honrar o Senhor com os nossos lábios, que o nosso coração possa estar contrito.
Que o nosso coração, em nome de Jesus, a real motivação seja de adorar, de honrar Ele com tudo que nós temos e com tudo que somos. Como que tem sido esse versículo na tua vida? Você tem honrado o Senhor somente com seus lábios, ou você tem honrado o Senhor com seus lábios e com o seu coração? É uma noite de reflexão. É uma noite realmente da gente parar e falar: Senhor, eu não quero mais cantar muitas vezes uma mentira ao Senhor. Eu não quero mais me enganar. Eu não quero mais viver nesse mundo de engano, que eu profiro alguma coisa com a minha palavra, mas eu não pratico. Que eu falo alguma coisa, faça isso, faça aquilo, mas eu mesmo não pratico. Que a nossa atitude seja coerente com aquilo que sai dos nossos lábios, amém? Que essa forma de adoração seja uma adoração total, com os nossos lábios e com o nosso coração. E não tem uma outra forma, gente. Tem uma outra forma da gente adorar a Deus. A outra forma da gente adorar a Deus é com as nossas riquezas, é com os nossos recursos. Palavras do Senhor colocou no meu coração, que eu compartilhei, quem estava aqui no culto ontem viu, sobre Caim e Abel. Onde Abel ofereceu ofertas ao Senhor, mas Caim também ofereceu. Os dois ofereceram ofertas ao Senhor. E por que o Senhor recebeu somente a oferta de Abel e de Caim não, sendo que os dois ofereceram? Porque a palavra de Deus nos diz que Abel entregou o quê? As primícias. Entregou aquilo que era de mais valor para ele. Enquanto Caim fez o quê? Caim entregou o que sobrava. Abel, ele demonstrou com a atitude dele, dando a melhor oferta, dando aquilo que era primícia, falando: Senhor, primeiro o Senhor, depois eu. Já Caim, quando ele deu a sobra, ele quis dizer o quê com essa atitude? Primeiro as minhas vontades, primeiro eu, os primeiros frutos para mim, o que sobrar para Jesus, o que sobrar para Deus. Como você tem se encontrado nessa área na tua vida? Você tem se encontrado como Abel, que tem dado o melhor, que tem dado as primícias daquilo que Deus tem te confiado? Ou você tem se encontrado como Caim, aquele que dá a sobra? Ou pior ainda, uma terceira classe que Deus ministrou no meu coração, aquele que nem a sobra dá para Deus. Porque muitas vezes é isso. Quantas vezes a gente faz promessas ao Senhor: Senhor, se o Senhor me dá um trabalho, eu vou te honrar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego, eu não vou te desonrar com o meu dízimo, com a minha oferta. Muitas vezes a gente não tocava tanto nesse assunto na igreja, gente. Mas eu fiz um curso faz muito tempo atrás, eu estava comentando com o pastor. Na Bíblia fala-se muito mais de dinheiro, de tesouro, de riqueza, do que amor e fé. Depois eu pego a pesquisa certinho e mostro para vocês. E se a gente não toca nesse assunto, muitas vezes a gente está sendo omisso com aquilo que Deus falou tanto, que Jesus falou tanto. Porque muitas vezes a gente tem permitido o quê? Que o nosso ventre, que os nossos desejos, que as nossas vontades seja Deus e não o Deus verdadeiro na nossa vida. Como que você tem se encontrado com os teus recursos? Não tem como a gente falar de honrar a Deus se a gente não tocar nesse assunto de recursos. Davi falou o quê? Nunca vou apresentar um holocausto se nada me custar. Eu vou dar o meu melhor, eu vou apresentar o meu melhor para oferecer de holocausto, eu não quero nada de graça. Como que você tem se encontrado? Como que o teu coração tem se encontrado nessa área? Quantas vezes a gente faz promessas ao Senhor? E a minha oração é para que aquilo que a gente buscou a face de Deus e um dia a gente se comprometeu com o Senhor, que a gente possa realmente cumprir. A palavra do Senhor nos fala o quê? Que é melhor obedecer do que sacrificar. E eu falo que obediência mais sacrifício se torna honra. Obediência mais sacrifício se torna honra. Obediência. Nós precisamos ser obedientes ao que a palavra do Senhor nos ensina. Nós precisamos, em nome de Jesus, ser obediente a tudo aquilo que as Escrituras têm nos confiado. E diante da nossa obediência, diante da nossa submissão, diante do sacrifício, a gente transforma em honra. Porque muitas vezes, gente, vocês acham que honrar é fácil? Honrar é sacrifício. Vocês acham que é fácil eu passar a camisa do teu pastor, gente? Aquilo ali é um sacrifício, é um suor que pinga ali no meu rosto ali para mim passar aquela camisa, gente. Vai estar alinhada aqui para ministrar para vocês. Mas eu faço isso por quê? Porque eu amo ele. Porque eu honro a vida dele. Enquanto eu estou pegando ali o ferro e estou passando aquela camisa, eu estou abençoando a vida dele por onde ele passa. Eu oro, mesmo que caia lágrimas, porque muitas vezes eu não quero estar fazendo aquilo ali, gente. Mas quando a gente vê a história de Ana e Eucana,
Porque o amor é o quê? O amor a gente tem que demonstrar. O amor é uma atitude. Eucana e Ana. A palavra do Senhor fala que Eucana amava muito Ana e ele dava porção dobradas para Ana. Você tem dado porções dobradas para aquela pessoa que você ama? Você tem dado o seu melhor para o teu marido, para a tua esposa, para os teus filhos? Você tem dado essa porção dobrada? Sacrifício requer o quê, gente? Requer tempo. Sacrifício requer o quê? Você fazer aquilo que a outra pessoa gosta. Fazer aquilo que é necessário. Isso é sacrifício. Sacrifício muitas vezes vai mexer com o nosso recurso. Muitas vezes levar a esposa para jantar fora. Muitas vezes investir nela para ir para um salão. Ó, gente, nenhum glória a Deus a mulherada aí, gente. Isso vai requerer o quê? Recurso da gente. Você tem sacrificado por amor ao próximo? Ou quantas vezes a gente só pensa no nosso prazer e a gente nunca se dispõe em agradar o próximo, em honrar a vida do próximo? A palavra do Senhor nos ensina, gente. Vê comigo. Pode abrir aí que esse versículo é muito lindo, gente. Provérbios 3, 9. Tão conhecido. Abre isso aí, que isso aí vocês conhecem, está bem no meio da Bíblia aí, gente. Provérbios 3, versículo 9. Honra o Senhor, o teu Deus, com os seus bens e com as suas primícias de toda a sua renda. Honra o Senhor, o teu Deus, com todas as primícias de toda a tua renda. Aqui o legal é que não está falando assim, dê ao Senhor todas as tuas primícias da tua renda. Aqui está falando honrar, porque honrar vai muito além de obedecer. Deus não está interessado no que a gente pode dar. Deus está interessado na motivação do meu coração e do teu coração quando a gente dá algo. Quando a gente quer abençoar, a gente quer honrar a vida de uma pessoa. Sabe essa questão que o pessoal hoje fala muito sobre network? Network é você ter alguns contatos para você poder conquistar aquilo que você quer. Você precisa ter uma rede de relacionamentos para poder conseguir aquela vaga no trabalho. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, querendo honrar algumas pessoas para ter algo em troca. Eu vou honrar aquela pessoa porque eu sei que uma hora ela vai vir e vai me ajudar. Eu volto a repetir o que eu falei no começo. Honra não é troca. Honra é você dar sem querer nada em troca. Atos nos ensina isso. Atos capítulo 20, versículo 35 nos fala o quê? Melhor é dar do que receber. Você tem se alegrado quando você dá o seu melhor para as pessoas? Você tem se alegrado quando você dá o seu melhor para Deus? Bem melhor é dar do que receber. Ou você só pensa no teu ventre, me dá, me dá, me dá. Eu só quero ir na igreja e receber, e eu nunca quero multiplicar aquilo que Deus tem me confiado. Quantas vezes a gente vem aqui, a gente senta e recebe alimento fresco da casa do Senhor, mas a gente não honra aquilo que Ele tem dispensado sobre nós. Ontem Deus ministrou sobre Noé aqui para nós, o pastor. Noé era um homem justo, um homem íntegro, um homem bom. O que nós temos feito com todas as palavras que têm sido lançadas nesse altar? Nós não somos mais ignorantes diante daquilo que Deus tem nos confiado. Quando a gente está na época de ignorância, Deus olha para mim e para você de uma forma. Quando Deus vem e esclarece algo para nós, aí Ele já olha para nós de outra forma. O que a gente vai fazer com aquilo que a gente ouviu? Deus quer o quê? Que a gente obedeça, que a gente honre Ele. Deus não está só interessado no que a gente pode dar para Ele, mas Ele está interessado em como eu e você vai se apresentar diante dEle. Quando a gente vai lá para Atos e a gente vê o quê? As pessoas vindo e trazendo as ofertas, a Bíblia fala que é aos pés dos apóstolos. Várias passagens vai relatar isso, que as pessoas traziam as ofertas aos pés dos apóstolos. Será que as finanças estão nos servindo? Porque aquilo ali é uma representatividade. Colocando aos pés dos apóstolos para falar o quê? Aqui você me serve, aqui você não é o meu Senhor. Aqui é você que me serve, você não é o meu Senhor. Quantas vezes a ilusão desse mundo, as riquezas desse mundo, infelizmente, tem cegado, tem cansado a nossa mente. Quantas vezes a gente, mesmo cansado, mesmo esgotado, a gente levanta e vai trabalhar. A gente levanta e vai, mas não é nem para honrar a questão do patrão, não, é porque você tem um interesse no final do mês para você receber. E glória a Deus, eu estou muito feliz, porque Deus honra aquele que honra Ele. E você tem honrado Ele nessa noite.
Eu creio que muitas pessoas estão aqui cansadas, algumas nem conseguiu tomar banho e sair do serviço, mas veio honrar o nome do Senhor. E não tenha dúvida de que esse Deus vai te honrar mais e mais, amém? Um outro ponto que Deus colocou no meu coração é a essência de honrar os da nossa casa. Efésios 5, Natália. Efésios 5, versículo 33, no finalzinho, parte B, fala assim: esposas, honrem e respeite o teu marido. Efésios 6, versículo 1 fala: filhos, obedeçam aos seus pais. Honre os seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa, baseado em Deuteronômios, capítulo 5, versículo 16. Ali em Efésios fala o quê? Filhos, obedeçam os seus pais e honre eles, porque é o primeiro mandamento com promessa. Uma diferença que Deus ministrou no meu coração é, se um pai chega para nós e fala o quê? Filho, chega em casa às 11 horas da noite. Se você chegar às 11 horas, você está sendo o quê? Obediente. Mas se você chegar 10 para as 11, você está honrando a vida desse pai. Sabe quando a mãe pede para você lavar a louça? Tem adolescente, tem jovem aqui? Gente, levanta a mão aí. Quem mora com pai e mãe? Levanta a mão. Isso. Sabe quando eles pedem para a gente lavar a louça? Lavar a louça, você foi lá e lavou a louça. Isso você está sendo o quê? Obediente. Mas o lavar a louça, o secar a louça, o limpar o fogão, o guardar a louça, isso você está honrando a vida dos seus pais. Como que você tem se encontrado? Isso é um exemplo bem simples que o Senhor colocou de ilustração. Mas será que a gente tem honrado a vida dos nossos pais? Muitas vezes a gente honra tanto as pessoas de fora, amigos, pessoas do nosso trabalho, mas chega dentro da nossa casa, é um estranho, aquele que está ali dentro. Quantas vezes aqui fala que esposas respeitem os seus maridos, respeitar o quê? É honrar. Será que a gente tem honrado essa pessoa dentro da nossa casa? E não está falando para honrar se é bonzinho, se é legal. Não, a gente fez uma aliança com os nossos esposos. É honrar, é dar o nosso melhor, é ir além, é não mentir. Quantas vezes, infelizmente, isso é dentro das próprias igrejas. Esposos enganando esposas, omitindo informações, mentindo para esposo, mentindo para a esposa. E a nossa oração nessa noite como pastores é para que esse espírito seja quebrado em nome de Jesus. Para que somente a verdade que é Cristo reine em cada lar, amém? Que todo espírito de mentira, todo espírito de desonra sobre os nossos lares que caia por terra. Por custe o que custar, por mais doloroso que seja, que a verdade reine no nosso meio. Que a verdade reine no teu coração, reine na tua família. Que o espírito de honra reine dentro da tua casa. Aprenda em nome de Jesus a honrar os seus. Quantas vezes para se aparecer, o que o pastor pede, a gente vai e corre. Mas se chega em casa, o esposo pede alguma coisa, a esposa pede, gente, levanta você e vai lá e faz, você não tem duas pernas. Hã? Não acontece isso não, né? Quantas vezes a gente desonra com as nossas atitudes, com as nossas palavras. Mas que nós, em nome de Jesus, possamos parar, refletir e buscar ser pessoas encontradas honrosas. Pessoas que mesmo quando a gente passa na rua e vê um mendigo, a gente possa olhar que dentro daquela pessoa tem valor. Que Jesus morreu por aquela pessoa também. Que a gente possa, em nome de Jesus, receber um colírio do céu e falar: Senhor, me ensina a honrar vidas. Me ensina a honrar pessoas. Da mesma forma que eu honro o pastor, que é uma autoridade, eu quero honrar também o irmão que lava o banheiro. Eu quero honrar o irmão também que corta a grama. O irmão que não aparece. Eu não quero cumprimentar somente alguma autoridade destacada, não. Eu quero olhar as pessoas como o Senhor olha. Quantas vezes, se o pastor chega e fala algo, opa, vamos respeitar porque é autoridade. Mas quando uma outra liderança instituída por Deus dentro dessa casa se levanta e fala, não é assim, já não vou acatar. Quantas vezes a gente escolhe quem a gente quer obedecer. Quantas vezes a gente escolhe quem a gente quer honrar. E Deus não nos deu essa opção da gente escolher quem a gente quer honrar. A palavra nos ensina que a pessoa merece, honre quem merece honra. Quantas vezes a gente vai para redes sociais, gente, e é uma barbaridade, é uma vergonha ver gente que diz conhecer a Cristo, que não conhece nada,
na verdade, no fundo, sobre política e fica detonando a autoridade. José e Daniel, eles não ficaram batendo boca com Faraó e com Nabucodonosor, não. José e Daniel se levantaram e oraram, se posicionaram e aquela nação foi transformada. Quantas vezes a gente quer ficar batendo boca e em vez de a gente dobrar os nossos joelhos e orar pelas autoridades instituídas? A Bíblia denuncia lá no livro de Samuel, denuncia os pecados de filho de Samuel. Os caras estavam fazendo tudo errado, tudo que não prestava, e a Bíblia denunciou. Mas o povo se levanta e fala, olha Samuel, você está muito velho, você está de idade avançada, e a gente não quer mais teus filhos como nossos líderes, não. E Samuel vai buscar a face do Senhor. E o que Deus responde para Samuel? Samuel, vamos procurar um rei. Fica tranquilo, porque eles não desprezaram você. Foi a mim que eles desprezaram. Quantas vezes, ao invés da gente orar e abençoar as autoridades instituídas por Deus, a gente amaldiçoa? Deus falou para Samuel dessa maneira. Não foi você, Samuel, que eles desprezaram. Foi a minha liderança que eles desprezaram. Foi a mim que eles desprezaram. Será que Deus não tinha poder para transformar a vida daqueles homens? Será que Deus não tinha poder para transformar todo aquele pecado? Mas ao invés de levantar um povo para orar pelas autoridades, levanta um povo para murmurar. E isso é o retrato da nossa nação hoje. Quantas vezes, ao invés da gente orar, a gente não precisa concordar com tudo. De jeito nenhum, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o que a Bíblia nos chamou para fazer, que é orar e abençoar as nossas autoridades. Como que você tem se encontrado? Ou você tem se encontrado como aquelas pessoas que vêm, chega, conversa no WhatsApp ali, e você só fica passando para frente, fazendo os comentários como de pessoas que nunca conheceram a Cristo em redes sociais, detonando autoridades. Mas que o meu coração e o teu coração nessa noite, quando a gente sair dessa porta, que a gente possa olhar para o próximo, como Cristo olha. Que a gente possa olhar para as autoridades instituídas por Deus, como Cristo, o nosso Senhor, olha. Efésios capítulo 6, versículo 7 diz, servos, sirvam de boa vontade como para o Senhor e não para homens, sabendo que se fizer coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Uau! Servos, sirvam aos homens como se fosse para o seu Senhor. Como você tem servido no teu trabalho? Você tem dado o teu melhor como para o Senhor? Ou você tem feito as coisas relaxadamente? Ou você tem feito as coisas de qualquer forma? Quantas vezes, na frente da pessoa, a gente exalta, a gente honra, mas vira as costas, a gente detona aquela pessoa? Quantas vezes a gente se acovarda de consertar algo com uma pessoa? E a gente detona aquela pessoa para todo mundo, mas a gente não tem a ousadia de chegar diante da pessoa e falar, eu não gostei disso que aconteceu. Mas a gente faz o quê? A gente desonra as autoridades que Deus constituiu sobre nós. Os nossos patrões, quem trabalha, que é subordinado, isso é uma autoridade sobre a tua vida. Nós precisamos orar, abençoar e o quê? Nos submeter àquilo que eles têm nos confiado. Sabendo que tudo aquilo que a gente faz não é para homens, é para o Senhor. E se a gente fizer o certo, se a gente fizer a coisa certa, a Bíblia nos fala que o Senhor vai nos recompensar. Você tem conseguido enxergar o Senhor te recompensando da tua autoridade, da tua forma de viver? Eu já falei aqui uma vez no culto das mulheres, que eu trabalhei por 6 anos numa loja, e eu lembro que por um tempo eu usava um avental, e eu levava embora, no final do dia eu fui levando caneta, calculadora, e um dia eu cheguei e abri a gaveta da minha casa e falei, meu Deus, o que essas canetas estão fazendo aqui, essas calculadoras? Isso não é meu não, isso aqui é lá da loja. E eu lembro que eu peguei aquilo, cheguei no outro dia no meu trabalho cedo, com aquela calculadora, com aquelas canetas, e falei para o meu patrão. Aí ele falou, Thaís, do que você arrancou isso aqui? Eu falei, então, acho que há algum tempo eu estava levando tudo isso aqui embora, e eu vi que isso não era meu, eu vim te devolver, isso aqui é da loja, isso daqui não me pertence. E eu vi que ele não falou nada, ele ficou em silêncio, mas passou uma semana, ele me chamou e falou, Thaís, vou fazer uma viagem, você pode cuidar do caixa da loja para mim? Nunca, em mais de 30 anos que aquela loja tem, nenhuma funcionária sentou naquela cadeira. Hoje é o filho que toma conta, não tem funcionário. Mas Deus ministrou no meu coração que com a atitude de honra, que era uma caneta simples, gente, que ele não ia sentir falta.
de eu pegar aquelas canetas, aquela calculadora, e eu saber que aquilo não era meu. Através daquela atitude, através daquele posicionamento, Deus fez o quê? Me honrou. Deus me confiou algo que nunca, nenhuma outra funcionária tinha sido confiado. Deus me colocou depois como gerente daquela loja. Por quê? Diante de uma atitude. Você tem sido fiel àquilo que Deus tem te confiado? Você tem sido fiel no teu trabalho, dando o teu melhor e não tirando proveito daquilo que Deus tem confiado no teu trabalho? É uma noite realmente reflexiva, uma noite da gente parar e pensar o que a gente está fazendo com a nossa vida. Você está vendo que é em cada área, é na área das autoridades, é na área com Deus, é na área das finanças, é na área da nossa família dentro da nossa casa, é na área do quê? Na área com os nossos patrões. Todas as áreas Deus quer encontrar eu e você, homem e mulher íntegro. Homem e mulher que honre a Deus acima de todas as coisas. Independente das propostas que vão vir fazer para nós. Será que nós estamos honrando ao Senhor? Diante das iguarias, das propostas que o mundo está nos dando. A gente tem escolhido a boa parte, honrando Jesus com tudo aquilo que Ele tem nos confiado. Se você não tem honrado o Senhor, essa é a noite de conserto. Essa é a noite da gente se quebrantar aos pés de Jesus e falar: Deus, faça novo tudo de novo. Até que eu não tenho honrado o meu trabalho, eu tenho mentido no meu trabalho, eu tenho desonrado o Senhor com os meus lábios. O pastor sempre fala aqui, quando as pessoas pediam para ele mentir, e ele faz o quê? Ele se posicionava. É por isso que hoje ele tem a honra e o respeito que ele tem diante de todas aquelas pessoas que pediam para ele mentir naquela época. São pequenas mentiras, são pequenos detalhes que a gente falha. São nas pequenas coisas que a gente desonra a Deus, que a gente desonra aquilo que Deus tem nos confiado. O teu lábio tem falado a verdade? Ou muitas vezes a mentira está tão encralacada, o pecado está tão encralacado, que a gente não consegue enxergar a verdade. Mas peça realmente para o Senhor fazer uma faxina no mais profundo do teu coração. Se tiver que perder serviço, que perca, Deus vai honrar, mas se posicione e não minta mais. Amém? Não é fácil não, gente. Falar para você que é fácil não é. Mas Deus vai te honrar. Não minta mais para os da sua casa. Custe o que custar. Honre a vida de pessoas que têm se levantado. Porque é Deus que levanta pessoas. É Deus que levanta autoridades. Não há autoridades que não é instituídas por Deus. Vamos lá comigo num versículo, gente. Essa história que eu quero que vocês abram comigo. Vamos lá em Números. Pode abrir aqui, Nazinha. Números, o 4º livro da Bíblia lá. Vamos lá em Números, capítulo 12. Uau! A rebelião de Miriam e Arão. Números, capítulo 12, fala, versículo 1, vou ler alguns versículos só, tá, gente? Miriam e Arão falavam contra Moisés, por causa da mulher cuxita, que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher. Versículo, vamos continuar. Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. E ali no versículo 10 fala, eis que Miriam estava leprosa. Gente, a Bíblia não fala aqui para nós sobre nenhuma condenação de Moisés se casar com essa mulher cuxita. O que a gente vê é Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, falando mal dele. E a palavra de Deus nos exorta o quê? Que veio lepra sobre a vida de Miriam. Deixa eu te falar uma coisa. Não tem conversa em WhatsApp que Deus não está lendo. Não tem aquela conversinha no pé de ouvido, bem baixinha, e vou te contar, mas não fala para ninguém que Deus não está ouvindo. Não tem conversa em WhatsApp que você digita tudo e fala, lê aí, ouve aí, depois apaga que ninguém pode ficar sabendo disso. Não existe nada disso que Deus não está presente. Tenha temor naquilo que você está escrevendo, naquilo que você está falando sobre a vida dos outros. Arão e Miriam estavam falando mal do irmão dele. Estavam falando mal de Moisés. E a palavra diz que quem ouviu? Deus ouviu aquela conversa. Deus foi e chamou Moisés, Arão e Miriam e expôs a conversa dos dois diante de Moisés. Podem ler todo esse capítulo ali depois, gente, que vocês vão ver.
A palavra diz que Deus veio e expôs diante de Moisés toda a conversa que Arão e Miriam tiveram. E depois que a nuvem, que a presença do Senhor se foi, Miriam ficou coberta de lepra. Quantas vezes a gente tem matado o nosso irmão com as nossas palavras? Às vezes, um exemplo, tá, Nath? Às vezes a Natália fez algo para mim. E eu sou covarde, eu não consigo falar para ela que ela me machucou. Mas eu vou e falo para umas 15 pessoas da igreja que ela machucou, que ela pisou na bola comigo. As outras 15 pessoas da igreja, tá tudo leproso, como eu, falando mal também da Natália. Essa menina não podia ter feito isso. Onde se viu, olha o que ela fez comigo. As 15 pessoas estão sabendo, está todo mundo doente. Menos ela está sabendo que está todo mundo falando mal. Quantas vezes a gente mata o nosso irmão, não é propriamente dito ir lá pegar uma arma e matar, mas a gente mata o nosso irmão com as nossas palavras. Quantas vezes a gente é covarde de não chegar e falar, Nath, você me machucou, pisou na bola, não está certo, vamos corrigir, vamos avançar. Quantas vezes uma liderança, porque ninguém de nós é perfeito não, gente. Quantas vezes na hora que desce essa escada aqui, já detona pastor ali embaixo, já detona presbítero. Presbítero é oficial da igreja, diácono é oficial da igreja, ministro de louvor é liderança que foi instituída por Deus e eles merecem honra da nossa parte. Quando foi final do ano aqui, nós tivemos um momento de honra para todos aqueles voluntários que nos ajudaram. E a gente pôde contemplar, eu conversei com o pastor autorizou, a gente preparou uma cesta linda para cada presbítero, porque precisamos aprender a cultura da honra. Voltar a honrar autoridades constituídas por Deus. Hoje é aniversário do nosso pastor. Nós estamos aqui honrando a vida dele. Você honrou ele com o seu melhor? Mandando um parabéns, dando um bombom? Porque honra é o quê? É ir além daquilo que a gente pode dar. Muitas vezes, eu lembro certinho, eu conto isso, porque foi muito, muito importante isso para mim. O ano passado a gente ganhou 4 dias no resort. A pessoa veio e a pessoa deu para nós 4 dias no resort. E a gente falou, uau, quem dá um presente desse numa época dessa, numa pandemia? Não tem outra explicação a não ser Deus nos abençoando daquela forma. A pessoa foi, a pessoa pagou tudo no resort, a gente só chegou lá e usufruiu. E quando a gente estava lá, tinha um menino que estava cuidando da grama e tudo mais, e era um jovem que em 2012, eu cuidei dele lá em Nova América da Colina, ele era uma criança. E ali ele cumprimentou a gente e tudo mais, e no último dia, no que a gente chegou no quarto, tinha 2 bombonzinhos. Não era nem aquele sonho de valsa, era um outro bombom que eu não vou lembrar o nome, uma delícia. E eu olhei aquilo, tudo escrito, tia Thaís, tio Guilherme, eu amo vocês. E aquilo eu saí do quarto e falei assim, meu, você deu essa lembrança para nós, que delícia. Ele falou, tia, desde o dia que vocês chegaram aqui, eu falei para Deus que eu queria honrar a vida de vocês. Eu dei o meu melhor, o que eu podia dar para vocês era esse bombom, eu queria dar muito mais. Mas o que eu podia dar era esse bombom. Eu falei assim, filho, você deu tudo que você tinha. Olha que coisa linda, olha que carta, olha quanta honra. Então, uma pessoa tinha o quê? Tinha capacidade de nos abençoar com 4 dias no resort. O outro menino, ele tinha o quê? Capacidade de nos honrar com um bombom. E Deus recebeu dos dois, gente, porque foram obedientes, sacrificaram aquilo que lhe custava. Você tem honrado a vida das pessoas que tem ao teu redor? Tem honrado autoridades? Quantas vezes a gente sobe, a gente passa por uma sala de profissão de fé e batismo, a gente ouve ali um pouquinho sobre autoridades instituídas por Deus, e a palavra nos ensina a obedecer e ser submissos às autoridades constituídas por Deus dentro da igreja. E o pastor sempre fala aqui, examinem as escrituras, vá para a palavra e veja se o que eu estou ministrando aqui em cima está aí na palavra. O pastor sempre pega no pé da gente sobre o quê? Sobre vida devocional, sobre a gente buscar a face do Senhor para a gente não ser enganados. Tudo que o Senhor ministra aqui, o que a gente faz? A gente vai para a Bíblia e vê se está tudo batendo. Se a gente tem alguma dúvida, a gente vem até o pastor, eu fiquei em dúvida nisso, eu fiquei em dúvida naquilo, me ajuda. E quantas vezes a gente assume um compromisso de honrar as autoridades instituídas por Deus, e a gente simplesmente está vivendo a cultura da desonra? Quantas vezes a gente está como Miriam, leprosa? Por quê? Por causa de uma atitude de desonrar o irmão. Lepra significava o quê? Mostrava que se ela chegasse perto de outra pessoa, a outra pessoa também iria ficar doente. Então, aquela pessoa leprosa tinha que ficar o quê? Isolada. Fuja de pessoas que chegam perto de você para ficar falando mal do irmão.
Fuja de pessoas que chegam perto de você para ficar detonando autoridades constituídas por Deus. Fuja de pessoas que chegam perto de você só para vomitar lixo, porque isso é contagioso. Quando você menos esperar, você também vai estar falando mal do outro. Quando você menos esperar, aquilo já tomou conta de você também. Por isso que Miriam teve que ficar o quê? Isolada. Que eu e você não precise ser encontrado como essa pessoa leprosa, mas que eu e você possa ser encontrado como pessoas que buscam honrar o Senhor, que buscam honrar as pessoas, que buscam enxergar o mais profundo. Por mais que pareça muitas vezes que a gente só consegue ver pontos negativos. A pessoa, todos os defeitos do mundo, mas busque enxergar como Jesus enxergou. Para finalizar, eu termino com Davi e Saul. Saul viveu a vida dele toda procurando matar Davi. Saul viveu a vida dele toda percorrendo que nem um louco para matar Davi. E Davi viveu a vida toda dele buscando honrar Saul. Ele teve muitas oportunidades de matar Saul, mas ele falou o quê? Quem sou eu para mexer com o ungido de Deus? Não queira ficar fazendo justiça com as suas próprias mãos. Creia que a justiça divina é fiel, que Deus é fiel e justo para cumprir. Davi buscou a vida toda dele honrar Saul. Até que depois que Saul já tinha morrido, Davi chama algumas criadas e fala: tem alguém da casa de Saul vivo ainda? E aí eles lembram do filho de Jonathan. Tem um Mefibosete. Então ele vai vir que ele vai sentar na minha mesa. Porque a cultura de Davi entendeu o que era honrar. Davi entendeu o que era honra. Será que eu e você tem encontrado o que é honra? Davi honrou a vida de um homem que procurou todo aquele percurso dele matar. Será que você consegue abençoar aqueles que te perseguem? Será que você consegue abençoar aqueles que muitas vezes te desonraram? Será que você consegue dar o inverso? Porque a gente só dá o que a gente tem. Dê honra à vida das pessoas. E você vai ver que uma nova estação sobre a tua vida vai chegar. Amém? Uma nova estação da tua vida vai chegar. Viva essa essência da honra. Viva essa cultura da honra. Honra tem a ver conosco, não tem a ver com o próximo. Honra não tem a ver com o que a pessoa fez para nós. Honra tem a ver com aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu e você tem uma fonte a jorrar. Eu e você tem o Espírito Santo. Então nós temos o domínio próprio. Nós temos todos os frutos do Espírito impressos dentro de nós. Jorre essa fonte. Deixe o fluir de Deus. Por mais que a desonra está acontecendo, por mais que está todo mundo indo ao contrário, permaneça naquilo que Deus tem te chamado. E Deus tem chamado eu e você para sermos pessoas honrosas por onde Ele passar. Amém? Vamos ficar de pé? Não confunda a honra com bajulação. A honra se dá mais na sua ausência do que na sua presença. A honra se dá mais na nossa ausência do que na nossa presença. Busque honrar o Senhor, mesmo no teu secreto, mesmo quando ninguém está te vendo. Busque honrar o Senhor, porque Deus está com os olhos atentos a nós, buscando aquele que o adoram em espírito e em verdade, a tempo e fora de tempo. Nós vimos aqui ontem Jesus à frente de um gasofilácio. Será que isso gera temor na minha vida e na tua vida? Que Jesus está lá na frente daquele computador quando você está desonrando o teu esposo, quando você está desonrando a tua esposa. Que a presença de Jesus gere temor e que você honre o compromisso que você tem, uma aliança que você tem com seu cônjuge. Que quando você estiver com o teu celular na mão, o dedo estiver coçando para falar mal do outro, que você tenha o temor que Jesus se faz presente ali contigo. Que você realmente possa ser a diferença. Mesmo que seja outra pessoa da própria igreja, mesmo que seja a pessoa de dentro da tua própria casa. Vocês viram que foi Arão e Miriam. Os irmãos de Moisés falaram mal dele. Detonaram por causa de uma escolha. E a justiça divina de Deus veio sobre eles.
Feche os seus olhos nessa noite. Eu não sei se você tem praticado alguma dessas desonras. Eu não sei se no teu trabalho você tem sido encontrado como uma pessoa íntegra, como uma pessoa que tem sido totalmente íntegra e honrosa. Eu não sei se dentro do teu lar você tem dado o seu melhor. Eu não sei se dentro do teu lar você tem honrado as vidas que estão ali presentes. E honra não tem a ver com aquilo que a pessoa merece. Muitas vezes a pessoa não merece honra, mas eu vou dar honra porque é algo que flui de dentro de mim. Eu não sei se é na tua igreja, eu não sei se é uma autoridade constituída por Deus, se é um líder de louvor, se é alguém que nos ajuda no ministério infantil, eu não sei. Uma vez uma pessoa virou para mim, dentro da própria igreja, falou, meu santo não bate com o dela. E eu virei e falei assim, eu não sei que santo que você tem, porque a outra pessoa tem o Espírito Santo. É hora da gente se humilhar na presença de Deus. Essa é a semana da gente quebrantar o nosso coração e dar nome ao nosso pecado. Não é falar somente, Senhor, perdoa os meus pecados. Não, é dar nome ao pecado. Senhor, me dá, em nome de Jesus, me perdoa pelo pecado da desonra. Me perdoa porque eu tenho desonrado o Senhor. Me perdoa porque os meus lábios têm falado algo, mas o meu coração está distante do Senhor. Me perdoa porque eu estou roubando o Senhor. Me perdoa porque muitas vezes é o meu ventre, é a minha vontade, são os meus desejos que está sendo meu Deus. É noite da gente se quebrantar na presença do Senhor e falar, eu não aguento mais essa desonra, Senhor. Eu quero te honrar com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou em cada área da minha vida. Eu não quero falar que eu amo somente de palavras, mas eu quero demonstrar o meu amor em atitudes. Assim como Eucana dava porção dobrada porque ele amava a Ana. Eu quero que o Senhor encontre no meu coração, Senhor, essa dupla honra para a vida do meu irmão. Muitas vezes ele não merece, muitas vezes ele pisou na bola comigo, mas eu vou fluir, eu vou deixar jorrar aquilo que tem dentro de mim. E dentro de mim corre o rio da água viva, corre o rio de Deus. E esse rio de Deus vai fluir e vai constranger todos à minha volta. Senhor, me perdoa por tantas vezes desonrar o Senhor, ó Deus, com conversas tolas no meu trabalho. Traga à memória tudo aquilo que você tem desonrado o Senhor. Me perdoa por muitas vezes ter desonrado o meu esposo, ter desonrado a minha esposa. Me perdoa por tantas vezes desonrar os meus filhos, negligenciando o cuidado que o Senhor tem confiado para mim. Ah, Jesus, gera honra no nosso coração em cada área da nossa vida. Gera honra, gera temor, ó Deus, que a Tua presença é real, não somente aqui nesse prédio, não somente aqui dentro dessas 4 paredes, mas a Tua presença é real. Espírito Santo de Deus, nas conversas ao redor da mesa. Ah, Deus, nós queremos realmente andar na contramão desse mundo. Nós queremos realmente ser pessoas, ó Deus, que quando a fofoca chegar na nossa vez, na nosso ouvido, ali ela vai morrer. Porque nós não vamos querer ficar ouvindo, porque nós não vamos ficar passando para frente, desonrando a nudez do outro, desonrando a vergonha do outro, mas nós queremos realmente enxergar o que a pessoa tem de mais valor, por mais que muitas vezes a iniquidade, o pecado, não permita ver, mas com os teus olhos, Senhor, a gente consegue enxergar o que cada um tem de mais valoroso. Ah, Jesus nos ensina a elogiar as pessoas, nos ensina a ver o que cada um tem de melhor, ó Deus, para poder realmente te glorificar, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor, ó Deus. Nos perdoa por tantas vezes, ó Deus, só vê os defeitos da gente, só vê os defeitos dos outros, ó Deus, denegrindo o autor, ó Deus, de cada um de nós. Ah, Espírito Santo de Deus, nós queremos realmente sermos encontrados como pessoas honrosas diante da Tua presença. Sermos, em nome de Jesus, encontrados como pessoas honrosas, pessoa que pratica o bem e não que pratica o mal. Pessoas realmente, ó Deus, que buscam a honra ao invés da desonra. Nós não queremos, Jesus, que o Senhor chegue na nossa vida e ali, como a palavra nos relatou, que o Senhor não pôde fazer ali muitos milagres, porque as pessoas viviam na desonra. Nós não aceitamos essa desonra na nossa vida, porque nós queremos receber o Teu toque, nós queremos receber a Tua cura, nós queremos receber a Tua libertação, ó Deus, a cada dia, para que o Teu nome seja mais e mais exaltado e propagado
para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia.